E aí, o que nos interessa hoje é que a gente tenha a certeza de que existem 4 temperamentos, né, que é bastante conhecido por todo mundo, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E eles têm características diferentes, eles têm características semelhantes, mas eles são bastante únicos, assim. Por mais que eles são parecidos, a gente consegue fazer uma distinção deles. E quando a gente pensa nessa distinção, enfim, a gente consegue entender um pouquinho mais da gente e a gente consegue entender um pouquinho mais do outro, que aí é o que nos interessa. Me convidaram para falar um pouco hoje, não é um assunto desconhecido por todo mundo, eu imagino, acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos por cima um pouco, ou já conhece bastante, que é sobre os temperamentos. E até queria pedir para vocês para que a gente possa fazer uma troca, porque esse assunto ele é bastante, ele está bastante no nosso cotidiano e ele tem bastante fatores, né? A gente fala na psicologia que a gente não é uma bolinha, nem um quadradinho, então tem muitas nuances, assim, né? Então, se a gente puder ter essa troca de conversa, enfim, vocês peço que se sintam bastante à vontade para levantar a mãozinha e fazer uma pergunta. Os casais que participavam há pouquíssimo tempo antes dos jovens, a gente já conversou sobre isso, eu fiz uma reunião lá também. A gente conversa bastante, brinca bastante, então eu acho que os casais ali, a gente até brinca que todo mundo meio que sabe os temperamentos dos casais, né? E aí a gente faz umas piadas internas que ajuda bastante, assim, né? Até conhecer um pouco o outro, saber também as diferenças e as semelhanças, né? Porque pode acontecer de 2 pessoas terem o mesmo temperamento e a gente não perceber isso porque elas têm pontos bastante diferentes, né? Então, para a gente começar, é só falar para vocês, né, que historicamente isso é muito, muito, muito antigo. Quem conseguiu firmar mais esse assunto foi Galeno, e ele fez isso através de outros 2 filósofos que existiram aí. Um foi 460 a 370 a.C. e o outro 495, 435 a.C. Então, todos eles foram muito antes da chegada de Cristo, isso é muito antigo mesmo. E esse conhecimento vem do conhecimento de uma ciência chamada simbólica. E a simbólica, ela estuda, ela se debruçou por um tempo, infelizmente hoje não existe mais esse estudo, né? A gente infelizmente não consegue fazer um curso de simbólica, nem fazer uma faculdade de simbólica, o que é uma pena. Mas há muito tempo atrás, as coisas não eram dadas como são para a gente hoje, né? Hoje a gente sabe muito fácil, por exemplo, que a Lua tem 7 fases, mas há um tempo atrás as pessoas não sabiam disso. Hoje a gente sabe que existe 4 estações no ano, e é quando ela começa, é quando ela termina, mas não se sabia disso. Então, as pessoas tinham que ter um olhar muito atento ao que tinha na volta delas. Diferente, por exemplo, do dia e noite. O sol estava ali o tempo inteiro. É algo impossível deles não notarem. Mas tem algumas outras coisas que são mais... que precisam de um pouco mais de atenção, né? Que a gente precisa ter um olhar um pouco mais delicado para a situação. E o homem, ele faz isso, e claro que isso foi graças ao fato, né, do homem começar a plantar no mesmo lugar, enfim, depois desse momento ali de viver como tendo que pensar na comida do dia seguinte, ter que se mudar, enfim, quando eles conseguiram se estabilizar, eles começaram a ter tempo a mais para conseguir estudar sobre isso, né? E isso vem de uma necessidade do homem de saber que existem coisas no mundo que têm uma ordem. E além de uma ordem, tem uma hierarquia, e além da hierarquia, tem uma constância. Então, a segurança de que a Lua tem 7 fases, a gente não tem essa dúvida em algum momento, tipo, será que a Lua vai ser minguante? Não, a gente tem certeza. Se está na época de vir, vai ser. Não tem dúvida sobre isso. Inclusive, a gente consegue fazer previsões em volta disso, né? Então, a simbólica, ela tem esse olhar, né, mais atento a essas coisas. E com isso, eles foram percebendo as coisas na volta deles e em relação ao ser humano. E aí, o que aconteceu foi que o homem começou a perceber que alguns elementos em volta dele eram parecidos com o jeito do homem agir.
Então, existem os 4 elementos, que eu acho que todo mundo conhece também, que é a terra, água, ar e fogo, que tá aí pra gente também, e que eles levaram um tempo também para perceber que de tudo tem isso, né? Que tudo tem a terra, a água, ar e fogo. E só para finalizar essa parte da história, né? A simbólica ela vem também entendendo que tudo que existe está ligado a um ser, né? Ele é chamado de ser em ato puro e que para a gente como religião eu posso afirmar para todos nós aqui, já que somos católicos, que esse ser em ato puro seria Deus. Então tudo é feito por esse ser em ato puro que é Deus e logo tudo tem uma característica semelhante. Então a gente pode dizer que uma pessoa começa a entrar várias nuances, né? Mas vamos considerar uma pessoa com uma personalidade forte, que daí teria que explicar o que é personalidade forte, mas, enfim, um santo, por exemplo, né? Se a gente pegar o exemplo de um santo, tudo que ele fez tem um jeitinho dele. Tudo que ele fez, tudo que foi feito por ele tem um jeito dele. E por isso é a mesma coisa com os seres aqui na Terra. Se fomos todos feitos por Deus, tudo tem ligação com ele. E todas as coisas têm ligação. Então, foi mais ou menos assim que eles foram estudando e foram aprofundando, né? E aí, o que nos interessa hoje é que a gente tenha a certeza de que existem 4 temperamentos, né? Que é bastante conhecido por todo mundo, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E eles têm características diferentes, eles têm características semelhantes, mas eles são bastante únicos, assim. Por mais que eles são parecidos, a gente consegue fazer uma distinção deles. E quando a gente pensa nessa distinção, enfim, a gente consegue entender um pouquinho mais da gente e a gente consegue entender um pouquinho mais do outro, que aí é o que nos interessa, já que somos família, né, somos todos casados, nos interessa nos conhecer e conhecer aquele que está do nosso lado. Quando a gente conhece o temperamento daquele que está do nosso lado, quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente começa a perceber que tem algumas brigas, alguns cutucões, enfim, que eles são advindos da minha forma de ser, do meu temperamento, e não que realmente isso seja importante. E a gente começa a entender que ele é desse jeitinho, ela é desse jeitinho, e a gente consegue ver o outro com mais amor, com mais paciência, a gente consegue ajudar o outro também, e quando a gente se conhece, a gente consegue se ajudar, porque a gente sabe com toda certeza quais são os nossos pontos fortes e fracos por natureza, né? E aqui é muito importante falar que nós nascemos desse jeito, nós morreremos desse jeito e não iremos mudar. Então, não tem como alguém, né, ter nascido de um jeito e ser de outro. E aí aqui uma coisa importante para quem é pai, para quem já tem filho maior, é que sim, acontece. Até 6 anos a criança pode sim mudar o temperamento dela. Só que depois disso não tem saída mais. Depois que tu entende qual é, não tem mais como tu mudar. Porém, tem uma nuance que acontece dentro do temperamento, que eu vou mostrar para vocês por slide, que facilita um pouco mais e que explica também por que às vezes a gente se confunde entre os 4 temperamentos. Antes da gente continuar, né, o temperamento ele requer da gente um olhar muito atento. Então, acontece às vezes a gente ter estudado um pouco e já começar a querer falar o que é, o que não é. Só que a gente precisa entender que cada ser humano ele é de um jeitinho, né? E a gente tem que entender algumas coisas que acontecem. Então, na última reunião, na noite de oração que teve, eu comentava com a Joyce e com o Nando, por exemplo, que a idade é uma coisa que reflete bastante, né? Porque numa criança a gente consegue falar qual é o temperamento dela pelas ações dela, mas em um adulto, e principalmente alguém com uma idade mais avançada, isso fica muito difícil, porque a pessoa já não age só por instinto, as coisas entram em mim e eu simplesmente devolvo. Não é mais assim que acontece, existe um filtro já que a gente foi fazendo ao longo do tempo, coisas, trabalho que a gente teve, relacionamento que a gente teve, que nos fez, que nos obrigou a aprender a ser de uma outra forma. Então, vocês são muito brincalhona, eu trabalhei numa multinacional, onde não se pode fazer nada fora do quadrado. São coisas que vão ensinando, né? E aí as pessoas se confundem um pouco por aí. A gente vai conversar sobre isso também.
Quando a gente conhece sobre o temperamento do outro também, ajuda a gente a não olhar para o outro simplesmente como qualquer coisa. Então, olhar para uma criança e só ver choro, olhar para o marido e só ver o ronco. Enfim, a gente consegue ter um olhar além disso. A gente consegue perceber que tem um algo ali e esse algo tem possibilidades, né? Nós, por sermos seres humanos, nós temos possibilidade. E o temperamento ajuda muito, porque se hoje eu sei que eu sou assim, eu tenho esse temperamento, mas eu tenho possibilidades de mudar, eu tenho possibilidades de fazer diferente. O que me ajuda é saber exatamente o caminho que eu tenho que trilhar. Isso facilita muito, isso ajuda muito. E a gente vai conversar sobre isso. E aí, só para a gente falar sobre uma última coisa, porque isso vai ajudar na diferenciação entre os temperamentos, existe uma coisa chamada as 7 faculdades humanas. As 7 faculdades humanas não são nada mais do que uma ferramenta que a gente usa para agir no mundo. Então, nós temos 7, que é o senso comum, a razão, o apetite irascível e concupiscível, o intelecto passivo e a gente, e a vontade. Para a gente só vai interessar 3, que no fim vai se transformar em 2 apenas. Porque o senso comum é o que a gente já aprendeu na escola, né? Que a gente aprende as coisas pelo tato, pelo cheiro, pela audição, né? Pelo paladar. Então, é esse primeiro contato com o mundo. A razão é aquela que nos ajuda a dizer e ordenar as coisas. Então, quando eu sinto um cheiro ou quando eu sinto um tato, eu sei que é um cheiro de limão, porque eu já senti, é um cheiro de outra coisa. Ah, não, isso é gosto de azedo. É a razão que nos ajuda a organizar as informações que a gente recebeu, essas informações primárias, por assim dizer. E aí a gente tem o apetite irascível e concupiscível, que aí vem a grande diferença. Ele está voltado a desejos mais ligados, por exemplo, à justiça, ligado à prudência, um caminho, é um desejo nosso, natural, de ir para os bens árduos que são chamados. Porque a justiça, por exemplo, ser justo é um bem árduo. Não é fácil ser justo, né? Isso requer bastante do teu conhecimento, requer bastante do teu racional, enfim. E aí existe o apetite concupiscível, que ele está 100% mais ligado com as coisas do mundo. Então, onde as coisas daqui, terrenas, então, por exemplo, uma boa torta de limão, um bom churrasco, enfim, está ligado a isso. E os temperamentos, eles vão se dividir dessa forma. O colérico e o melancólico, eles tendem ao apetite irascível. Todos nós temos o desejo irascível e concupiscível, mas é mais forte nesses temperamentos. É naturalmente algo que eles conseguem fazer. Então, eles estão sempre desejando por esse bem. E o sanguíneo e o fleumático, eles têm esse desejo concupiscível voltado às coisas mais terrenas. Então, as coisas mais do mundo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Peraí que eu... Para facilitar um pouco, porque são bastante informações que se eu só mostrar com mão e dedo, vocês podem se confundir. Então, aqui a gente tem, né, uma cruz em que divide quente, frio, úmido e seco. Essa divisão são as qualidades desses 4 elementos que eu estava falando antes, né? Então, a gente tem a terra, o fogo, o ar e a água. E eles têm essa qualidade, a qualidade de quente, a qualidade de seco, de frio e de úmido. E é assim que vão se dividir os temperamentos. Então, tem um temperamento que, juntando quente e seco, ele forma um, o quente e úmido outro, o úmido e frio outro, o frio e seco. Então, aqui tá para vocês já, para não ficarem muito curiosos. O quente e o seco, então, é o colérico, que ele tá ligado com o fogo, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada um depois. Por que é o fogo? O quente e o úmido, que é o sanguíneo, ele tá ligado ao ar.
o fleumático, o úmido e frio, que está ligado à água, o frio e o seco, que está ligado ao melancólico. E aí aqui a gente consegue fazer duas divisões. A divisão dos dois grupos que estão acima, que são quentes, que são o sanguíneo e o colérico, e uma divisão embaixo, que é o fleumático e o melancólico, que é frio. E a gente consegue fazer uma segunda divisão do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui, do lado do sanguíneo e do fleumático, eles têm um apetite compulsivo mais forte, e o colérico e o melancólico, o apetite irascível. Como eu falei, a gente tem 4 estações do ano. E as coisas também, quando a gente vai estudando essa simbólica, a gente percebe que as coisas não são muito sem querer. Não é muito sem querer que são 4 elementos, são 4 temperamentos, são 4 estações do ano. Então, isso tudo está ligado. Então, a gente também pode fazer essa correlação do colérico com o verão, o sanguíneo com a primavera, o fleumático com o inverno e o melancólico com o outono. Isso tudo são qualidades. Então, quais são a qualidade do verão e do fogo, elas são parecidas. Então, são qualidades de quente e seco que são como, o colérico. E assim por diante. Então, para a gente começar aqui, né, eu vou falar um pouquinho do colérico. Aqui eu já trouxe uma imagem também para vocês desse pontinho que vocês forem ver, eu tentei deixar ele bem no meio. Por quê? Porque existem mais outros 2. E é aqui que existe uma diferenciação e às vezes as pessoas podem se confundir um pouco. Para falar sobre esse colérico bem do meio, que a gente vai conversar um pouco, vou falar um pouco para vocês de cada temperamento para a gente poder imaginar as relações, que é o que nos interessa principalmente também. Mas é também importante que vocês saibam qual é o de vocês. E aí eu vou dar algumas informações e dicas para que vocês consigam perceber qual é o de vocês. Então, começar com o colérico, exatamente o do meio, que a gente chama o colérico clássico, o colérico típico. Então, o colérico, ele tá ligado com o fogo, justamente porque se vocês forem pensar no elemento fogo, se vocês forem pensar em um local que pegou, né, igual a gente vê floresta, que pegou muito fogo, enfim, depois que o fogo se apaga, ou então quando ele ainda está indo, a gente consegue perceber que ele deixou um rastro. Então, assim, não tem como o fogo passar despercebido. Onde ele passa, né, o fogo em si, ele destrói esse fogo sem ser controlado, né? Então, por onde ele passa, ele deixa a marca dele. Não se tem dúvida que ali houve, né, essa reação do fogo. Só que se a gente for parar para pensar, a gente tem um fogo na vela, a gente tem um fogo numa lareira que nos aquece. Então, existem várias qualidades do colérico, né? E não só do colérico, como dos outros, é importante a gente perceber também que não existe um temperamento melhor que o outro. Por mais que a gente costuma pensar, putz, que ia ser tal temperamento, eu principalmente volto e meia faço isso, porque a gente tem essa tendência de achar que o outro é melhor, mas todos eles têm, por assim dizer, defeitos e qualidades. Então, é igual a questão do fogo. Se a gente for pensar num fogo descontrolado que pegou fogo num prédio, destruiu um local, isso é ruim. Mas se a gente pensar num fogo, numa lareira, num fogo controlado, ele é algo que aquece, é algo que, na verdade, a gente até precisa, né, para nossa sobrevivência humana. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, a gente costuma, quando a gente escuta os temperamentos, falar, então, o colérico e o flemático, se eles namorassem, seria melhor, né? Porque, esse aqui é assim, esse aqui é lá. Não, todo casal, toda junção de temperamentos, sejam eles iguais, 2 sanguíneos, 2 coléricos, enfim, vai ter o seu lado bom e vai ter o seu lado ruim. Então, para a gente continuar falando um pouquinho sobre o colérico, né? O colérico, ele tem essa qualidade do quente, e assim como o sanguíneo também. E essa qualidade do quente traz para ambos a expansão, que é o que a gente fala para pessoas que têm essa tendência de estar sempre à frente, pessoas que falam, pessoas que chegam. Então, se a gente for pensar numa reunião do Água Viva, são as pessoas que já chegaram conversando, né? Hoje em dia todo mundo se conhece, mas se vocês pensarem lá na primeira vez, são pessoas que já chegam conversando, são pessoas que já chegam falando alguma coisa. Se existe um grupo, ele já está envolvido naquele grupo. Então, ele tem essa qualidade de expandir, né? E aí, o quente e seco do colérico aqui, que é o que diferencia também ele do sanguíneo, é que essa forma dele chegar não é uma forma
que abraça as pessoas e que envolve. Ele tá ali para fazer o que ele tem para fazer. Então, se ele tá vendo ali um grupo e ele precisa traçar tal objetivo, ele vai até o objetivo, sem pensar no que está em volta dele, sem tomar o cuidado, porque é importante a gente perceber que as pessoas não fazem por mal, né? Elas não têm realmente o cuidado. E aí, quando a gente se percebe colérico, a gente percebe que a gente tem essa tendência, então assim, tem que começar a tomar cuidado, né? Enfim, ele tem essa tendência de sempre que ele entra, ele não entra de uma forma calma, em que vai trilhando um caminho devagar e vai indo. Não, ele tem de vir com toda a força, né? E aqui, por exemplo, o colérico, sempre que ele escuta alguma coisa, seja alguém contando um fato para ele, ou ele vendo uma ação, ele tem a tendência de querer resolver, de dar solução. Então, ele é esse que tem ação, muita ação, ele é muito forte, ele é muito viril nessa questão. Porém, como eu falei, tem essas outras duas bolinhas. Então, a gente pode ter um colérico que ele tem, a gente chama de aporte, né? Um aporte úmido, que está lá no sanguíneo. Isso faz com que ele seja um colérico menos seco do que aqueles outros dois. Em que ele tenha um pouquinho mais dessa umidade, que é o que envolve, que é o que não chega e já causa uma estranheza, assim, que é muito forte. Porém, o que os diferencia, né, é que o colérico ele tende a seguir o objetivo que ele traçou. Então, um colérico, quando ele decide que ele vai fazer alguma coisa, ele dificilmente vai desistir. Ele vai até o final com toda a força que ele tem. E se der errado, é algo que frustra muito, porque não é isso que ele quer. E também aquela parte que eu falei sobre o apetite irascível e compulsível, né? O colérico tende a esses bens árduos. Então, por mais que exista um colérico que ele pareça, né, ser muito desenvolto, muito conversador, enfim, isso não faz dele um sanguíneo, né? Então, por exemplo, como a gente falava da idade, já vou pegar aqui também como exemplo para vocês. O Henrique, né? Que meu marido vai ter que aguentar ser usado como exemplo. Ele é um colérico. Mas se a gente for parar para pensar ele nos locais, ele tá sempre conversando, tá sempre rindo, tá sempre fazendo piada, enfim. Isso pode confundir um pouco. Durante um bom tempo, isso confundiu a gente também. Quando a gente começou a estudar, a gente ficava um pouco na dúvida. Mas será que é aqui? Será que é ali? Mas aí vem o ponto, né? O colérico, ele tem essa força. Ele tem a força de pegar algo, uma vontade, se ele quer conhecer sobre alguma coisa, qualquer que seja, ele vai até o final. Então, se alguém faz uma pergunta e as pessoas sabem responder mais ou menos, por exemplo, um exemplo, né? Ele vai para a internet, ele vai pesquisar, ele vai a fundo naquilo, né? E ele olha 2, 3 páginas, né? Então, isso vai diferenciando. Existe uma força ali que é realmente muito admirável. Se a gente for parar para olhar, muitos dos CEOs de empresa que construíram grandes empresas, se a gente for estudar a história deles, eles foram coléricos. Por quê? Porque foram pessoas que conseguiram, mesmo na adversidade, né? Então, por exemplo, o dono da Sadia, de empresas assim, eles tiveram muita dificuldade para chegar onde eles chegaram, né? Existia uma época que não tinha estrada, né? E tinha que fazer esse transporte como do suíno, enfim. E mesmo assim, ele foi com toda a força que tinha. Então, a gente começa a ver essa diferença, né? Eu vou contar para vocês por cima também sobre os temperamentos. Qualquer coisa, vocês depois vão falando se ficaram com alguma dúvida. Continuando também sobre o colérico. O que existe ali um defeito, né? O que é a dificuldade dele? A dificuldade dele é em reconhecer que ele está errado, em reconhecer que nem sempre ele tem razão, em ter essa dificuldade em pedir a desculpa, né? Em entender que ele não precisa o tempo inteiro estar dando solução. Então, e como eu falei, ele tem essa força, ele consegue conquistar muitas coisas. E por esse motivo, ele sabe que ele é forte. Só que a gente sabe que se sentir muito bom
e faz com que a gente acabe indo para uma soberba, enfim. Então tem que tomar cuidado com esse lado. E a raiva também, né? O colérico, aí vem a palavra cólera, que é justamente a irritabilidade. O colérico se irrita bastante fácil e com aquilo que ele se irrita, fica por um tempinho nele. Ele consegue ficar com isso por uma semana, 5 dias, 2 dias, enfim. O sanguíneo, ele tem o elemento do ar, né? E se a gente for parar a pensar no ar, ele tá em todos os lugares e não tá em nenhum, né? Já diria a Dilma aí para estocar vento, que foi a piada, né? Justamente porque não existia uma forma de como segurar o vento num lugar, né? O ar tá por aí, ele tá solto, mas ele tem essa qualidade da brisa, a gente se sente tão bem, né? A galera gosta tanto de estar na praia, sentir aquele ventinho, aquela maresia que vem. Então, o sanguíneo tem exatamente essa qualidade e esse defeito, né? Ele tem essa qualidade do quente, então por onde ele chega, ele também deixa a marca dele, as pessoas percebem que ele está ali, porém ele tem essa qualidade úmida, que faz com que ele seja muito carinhoso, muito amigável, que o jeito que ele fale seja um jeito mais calmo, que não seja tão brusco quanto um colérico faz, né? Quando as pessoas estão conversando e um colérico fala alguma coisa, ele chama toda a atenção para ele e aí ele fala e às vezes as pessoas ficam meio, ele foi muito forte. Um sanguíneo não acontece isso, ele vai indo pelo caminho em que ele consegue. Porém, o sanguíneo tem esse defeito, justamente de estar em tudo e não estar em nada. Então, ele tem essa dificuldade em permanecer, essa dificuldade em pegar algo do tipo, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero me formar em tal coisa, eu quero fazer tal faculdade e persistir por isso por um tempo. Ele costuma largar isso em 1, 2 dias, às vezes 5 minutos é o suficiente. E ele se impacta muito pelo mundo. Então, quando ele entra num lugar, ele percebe as luzes, ele percebe as pessoas, ele percebe como tá o ambiente em volta, ele já quer conversar com as pessoas, ele já quer estar junto. Então, ele tem essa diferença, né? Porém, como eu falei, ele tá em tudo e não tá em nada, por exemplo, é um impacto muito rápido. Então, assim que entra nele, ele devolve. E aí, um exemplo que aconteceu bem no começo da reunião, eu até ia falar pro Nando, a típica sanguínea. Eu sou sanguínea, né? E aí o Nando, eu fui perguntar pro Nando, quantos anos a Gabi tá? E aí ele falou 7. Só que assim, é preciso 2 segundos para pensar que é óbvio que a Gabi não tá com 7 anos. Seja pelo tempo que eu sei que eu conheço ela, pelo tempo que eu tô no Água Viva, nem bate. Mas é do meu natural as pessoas darem a informação e eu automaticamente reagir. Eu não tenho, o sanguíneo não tem essa tendência a parar e pensar. Então, assim que ele falou, eu falei, meu Deus. Ele falou, não, claro que não, ela tá com 3 anos, enfim. Então, a gente tem essa tendência das coisas impactarem muito rapidamente. Então, aconteceu, entrou na gente, a gente já tá naquele momento. Então, geralmente o sanguíneo é o mais fácil de convencer a fazer alguma coisa. É aquele que fala, vamos comer um cachorro quente, ele já tá indo. Mas aí alguém fala pra ele, tá aí o nosso compromisso, que é daqui a meia hora. Ah, é verdade, não vai dar tempo, sabe? Então, acontece isso. Aqui tá com todas as imagenzinhas, os pontinhos para vocês verem que acaba que tem essa diferenciação. Porque existe um sanguíneo que ele é mais quente do que úmido. E isso faz com que ele, como ele, né, ele fique mais, ele é mais seco. Então, por mais que ele tenha essa tendência a envolver, enfim, ele também tem a secura, que faz com que ele permaneça um pouco mais tempo nas coisas, que as coisas não impactem da mesma forma que nos outros 2 sanguíneos, mas ele vai ter sempre essa qualidade do impacto, só não vai ser no mesmo nível, por exemplo, que um colérico e um melancólico. O somático, né? O somático é a água. E se a gente for pensar na água, a água tem essa qualidade de sempre se adaptar.
A água, ela justamente, ela é o símbolo da vida, porque ela nunca acaba. Então, se está muito quente, está pegando fogo e a água chega esse fogo chega nessa água, né, como que apagando o fogo, ela se torna vapor, até o momento em que seja adequado e ela volta a ser água. E ela fica sempre nesse ciclo. Se está muito frio, ela vira gelo. Depois, num momento adequado, ela volta a ser água de novo. Então, o fleumático tem essa qualidade de conseguir se adaptar muito bem nas situações, né? Ele é o que melhor faz isso, né? Cada um tem uma qualidade muito boa, né? E que vem sempre, obviamente, com um lado que é a dificuldade, assim como qualquer outro temperamento, né? O fleumático, ele, em compensação, tem uma dificuldade em as coisas permanecerem nele. Então, se acontece alguma coisa com ele, ele não tende a guardar, ao mesmo tempo ele não tende a reagir de uma forma muito rápida como o colérico. As coisas precisam permanecer constantemente perto dele para que aquela coisa fique. E isso tem duas qualidades aí também. Por exemplo, se a gente pegar uma água com limão, se a gente só pegar o limão colocado na água e tirar, não vai ficar com gosto de limão. Mas se a gente deixar ali por um tempo, aí tem gosto de limão. Só que, além disso, quando a gente bebe a água, a gente não está bebendo o limão. A gente está bebendo uma demonstração de que parece que um limão esteve por ali. E isso é uma qualidade muito grande do fleumático, de que ele, quando ele está em situações, seja ela de tristeza, de muita felicidade, ele não grava as coisas com detalhe. Então, um término de namoro, enfim, uma traição de amizade que ele teve, ele não guarda a situação. Aquela pessoa agiu exatamente dessa forma, isso aconteceu, eu reagi dessa forma. Ele não guarda assim. Ele guarda as coisas em conceito, ele tira como que um sabor, uma lembrança do que aquilo foi. Então, quando ele tem um término, ele não guarda exatamente quem é a pessoa, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas ele guarda esse conceito desse sofrimento que ele sentiu, né, a lembrança. Então, o fleumático, por exemplo, quando ele acontece esse término de namoro, por exemplo, ele não sente falta da pessoa, então, tipo assim, o Joãozinho namorou a Maria, ele não sente falta da Maria, ele sente falta do que ele tinha com a Maria, que era o carinho, a troca, enfim. E ele consegue colocar isso em uma outra pessoa, não necessariamente aquela, tem que ser a Maria, né? Que é uma qualidade dele. O fleumático, ele não tem a necessidade de falar, assim como o sanguíneo e o colérico tem, de estar sempre conversando, enfim. Ele, inclusive, sabe lidar muito bem com essa situação, porque as coisas não ficam, ele não fica processando sobre a informação. Então, a gente fala que é o famoso para-raio de tia Zeca, porque as senhorinhas, às vezes, vêm conversar com a gente, contar história, enfim, coisas que pra gente não faz muito sentido, né? Mas elas estão contando a história delas. O sanguíneo vai tender a reagir, vai querer escapar, o colérico também, o melancólico vai ficar processando a informação, que a gente vai conversar logo em seguida, e o fleumático, ele simplesmente recebe aquela informação, ele entrega uma conversa com a outra pessoa e passou. Então, ele tende a ter essa facilidade também em estar com essas pessoas. O melancólico, né? O melancólico ali, que é frio e seco. Ele é presença da terra, e a terra, se a gente for olhar, ela fica marca, né? Então, se acontecer um crime, enfim, as pessoas procuram pegadas, rastros que podem ter ficado na areia, justamente porque tudo que passa fica. Só que, diferentemente do colérico, fica por muito tempo. Então, claro que uma pegada não vai ficar por muito tempo, mas se a gente for pensar, por exemplo, na construção de um túnel, existe todo um processo para fazer essa escavação, para aquela construção permanecer. E depois que ela existe, o túnel, ele deixar de existir muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Seja porque aconteceu, caiu o morro inteiro, enfim, mas isso demora muito para acontecer. E isso é uma característica muito presente no melancólico, as coisas permanecem nele.
E diferente do fleumático, as coisas permanecem com o nome. Então, ele sabe a data, ele sabe o horário, ele sabe exatamente em que momento, com qual pessoa e o que foi falado. Ele guarda isso muito bem. E ele guarda seja para felicidade, seja para tristeza, não importa. Ele tem essa tendência a permanecer com as informações. As coisas não passam por ele despercebida como passam pelo sanguíneo e pelo fleumático. O melancólico, ele tem essa qualidade, né, de não agir tão rápido quanto o sanguíneo e o colérico. E ele tem a tendência de sempre processar bastante as informações antes dele emitir uma opinião. Então, se a gente está numa roda de amigos, está todo mundo conversando, o sanguíneo, ele volta e meia tá atento, volta e meia não, porque às vezes ele tá olhando uma coisa em volta. O fleumático, as informações estão vindo e se algo aparecer que ele possa falar, ele vai falar. O colérico, ele tá percebendo qual é o momento em que ele pode entrar para dar uma opinião, que ele pode dar uma solução. E o melancólico, se ele vai contribuir, ele pensa muito antes no que ele vai falar, se esse é o momento em que se encaixa aquilo que ele está falando, se é adequado o que ele vai falar. Então, ele fala e reformula umas 90 mil vezes na cabeça antes de emitir essa opinião. E isso é muito importante porque ele faz isso para tudo. Então, se ele precisa tomar uma decisão, antes de tomar uma decisão, ele vai pensar em tudo minuciosamente. O colérico, ele também, às vezes ele pensa em como tomar uma atitude. Mas ele pega aquele que são os pontos mais rápidos, fechou, ele já está agindo. O sanguíneo, ele não chega nem a processar as opiniões, ele age. Depois ele vê as consequências. O fleumático, ele tende a não agir. E isso também é uma questão que ele precisa perceber. E o melancólico, ele pensa muito antes, em todas as questões, em diversos cenários, e por isso ele demora muito para tomar uma ação, uma atitude, e é isso que ele precisa tomar cuidado. Essa coragem de perceber que já tá bom, eu já pensei o suficiente, né? Eu já tracei 2 opções aqui que já tá bom, eu preciso agir. E isso é muito importante, agora também já entrando nas relações, para o sanguíneo e o colérico saberem. Quando um melancólico ele vem te contar uma situação, ele não quer saber a tua opinião. Ele só está transmitindo aquilo que ele já processou por muito tempo. Ele não está pedindo uma opinião. O sanguíneo e o colérico, eles tendem a dar uma opinião. Então, enquanto a pessoa está falando, ele já está pensando o que ele faria. E assim que o melancólico termina de falar, ele já fala o que ele tem que fazer. Só que o melancólico, na verdade, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele, na verdade, até já tomou a decisão, ele só está te contando, né, aquela coisa. E por isso, às vezes, pode parecer, por exemplo, que um melancólico e um fleumático se dariam muito bem. Porque o fleumático, ele só vai escutar. E ele vai ter uma escuta delicada, porque ele consegue fazer isso, ele consegue escutar com bastante atenção. E ele não tem a necessidade de dar uma resposta ou uma opinião igual aos outros dois. Entende? Então, existe essa qualidade nessa relação, que é bastante interessante. Mas, em compensação, é como se permanecer sempre no frio. Nenhum dos dois ali tem a coragem de tomar a atitude. E isso, às vezes, pode ser um defeito, pensando num casal, pensando numa relação. Então, por exemplo, o melancólico, ele pensa, ele compartilha, mas ele não age, o fleumático só escuta, e ele não fala pro outro, vai, coragem, vai. Porque ele não é possível nisso. Então, a pessoa vai tender a ficar sempre. Então, sempre tem essa relação, né? E aí, para falar para vocês, já comi bastante do meu tempo, mas a parte que, se a gente não conversa sobre essa parte, fica um pouco difícil explicar para vocês a importância de conhecer um ao outro e o que isso afeta nas relações. Então, por exemplo, eu comecei a estudar isso e eu comecei a perceber o quanto isso realmente fazia diferença na qualidade das relações que eu tinha, das pessoas à minha volta. Então, os primeiros que a gente foi descobrindo, né? Minha mãe, ela ficou meio na dúvida se era sanguínea, se era colérica, depois ela se descobriu colérica. E com o Henrique, a gente, né, depois viu ali que ele era colérico mesmo e eu era sanguínea. E aí, isso formava algumas situações bem
automáticas no nosso relacionamento. Como eu falei, o sanguíneo, as coisas simplesmente vêm e ele vai. Então, se algo entra meio torto, ele devolve meio torto. Então, eu não gostei disso que tu falou e eu já falei na hora. Eu nem pensei muito, não processei que tu pode estar chateado nem nada. Eu já devolvi essa situação. E o colérico, se ele não gostar muito disso, se entrar muito torto nele, ele vai ficar irritado. E aí ele vai devolver com mais força. E é isso que a gente fala da diferença, que o colérico ele devolve de uma forma com força, quente, igual o sanguíneo, porém ele devolve de uma forma brusca, né? Então ele vai lá no âmago da situação e às vezes ele fala coisas ou palavras, enfim, que são muito fortes, né? E que não precisa de tudo aquilo. E aí o sanguíneo ele tende a ficar reagindo junto. E eles ficam brigando eternamente, até que um dos dois vai parar. E aí existe uma outra diferença bem grande. O sanguíneo, 2 minutinhos é o suficiente para ele voltar 100% ao normal. Já passou. E o colérico, às vezes, precisa de um dia inteiro. E aí, como é que você age? Né? Então, pensando na minha relação com o Henrique, isso era muito difícil. Eu já estava bem, eu já queria abraçar, eu já queria beijar ele, já queria ficar pertinho dele, e ele não estava afim, porque ele ainda está processando a informação, ele ainda precisa de um tempo para absorver aquilo. E aí, quando a gente foi estudando sobre isso, eu fui percebendo, por exemplo, que assim que ele me falava alguma coisa, eu tendia a agir, mas eu preciso escutar primeiro antes de responder ele, né? Porque eu também preciso ter cuidado naquilo que eu vou falar. E ele precisava perceber que às vezes ele falava de uma forma muito grossa, ou que ele levava muito tempo para passar por esse momento de absorver. E às vezes, e aí o que é importante? É que às vezes são coisas muito pequenas. Situações que não devem fazer com que um casal discuta por muito tempo e nem fique de mal por isso. Então, isso foi fazendo uma modificação no nosso relacionamento que hoje é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Hoje, assim que ele começa a falar, eu já tô falando para mim mesma, escuta até o final. Porque eu tendo a interromper, porque eu já entendi, porque eu já quero falar e eu já, sabe? A gente já tá sendo excitado eternamente por aquilo e eu preciso esperar. Quando ele faz alguma coisa ou fala alguma coisa de uma forma que ele percebeu que não precisava de tudo aquilo, ele não leva muito tempo para perceber que ele tá errado. Ele terminou de falar e já fala, na real, esquece. Porque nós somos seres humanos, é óbvio que a gente vai errar. Não se tem dúvida sobre isso, que a gente vai errar. E o temperamento, por mais que ele não mude, isso não é desculpas, né? Isso é uma ajuda, é algo que evidencia de forma muito prática e rápida aquilo que a gente costuma fazer de errado, de correto, aquilo que a gente faz de melhor. Então, isso facilitou muito na nossa relação, porque uma coisa bastante importante da gente perceber também, quando eu falei ali sobre as 7 faculdades humanas, a pessoa realmente ela vive em um outro mundo, ela vive num mundo diferente. O sanguíneo vive o mundo de uma forma muito mais enérgica, muito mais animação com as coisas que estão à volta dele, entende? E aí, quando tu começa a entender que o outro realmente vive num outro mundo, ele é de outro jeito, a gente consegue perceber que aquele erro que a pessoa cometeu não foi por mal. É claro que ela tem que melhorar, mas tu também não precisa ser tão bravo com relação a isso, né? Existia um pouco mais do que só isso. Se a gente for pensar em outras relações com outras pessoas, até meus amiguinhos queridos, não briguem comigo. Eu e a Babá, a gente trabalhava junta, e ela é melancólica, e eu descobri isso, de que o melancólico, ele tende a te contar uma coisa sem pedir uma opinião, depois de um tempo trabalhando com ela. Eu fui aprender, a gente estava estudando bastante na época ainda, e aí, quando eu escutei isso, eu falei, amiga, perdão, quantas vezes, né? Só contar uma situação e a pessoa tá dando uma solução, né? Então, eu não tenho um olhar atento àquele que tá do meu lado. E isso ajuda muito hoje. Hoje, até no meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar numa empresa nova e eu fui me envolvendo com as pessoas, a primeira coisa que a gente procura como um norte é mais ou menos mapear o temperamento dela, porque tu sabe como é que tu vai agir com ela e tu também vai entender um pouco de o porquê que ela age dessa forma contigo. Né? Por que às vezes ela me responde dessa forma? Por que ela faz isso daquele jeito?
isso faz com que a gente também não tenha vontade de que o outro seja de um jeito que ele nunca vai ser. E aí a gente foi no carro e eu fui conversando com ele sobre isso, falando para ele, amor, como é bom saber que existe isso. Porque eu não espero que tu haja dessa forma. Por mais que eu olhe e fale, às vezes eu queria surtar, né? E tu agir dessa forma assim, como se nada fosse nada. Porque isso não é possível para ele. Hoje, é claro que daí, é isso que eu tô falando, o ser humano, ele vai evoluindo, né? A gente vai percebendo. E ele consegue também, a gente estudando, percebe que a mulher tem essa tendência de que às vezes ela precisa desabafar e o homem precisa escutar. É esse momento mesmo que a gente vê às vezes bonitinho em filme de romance, a menina batendo no menino um monte e ele vai lá e abraça ela e fica tudo bem, né? Então, hoje, ele faz esse trabalho de às vezes se segurar, eu dou minha surtada, ele segura e fica tudo bem. Só que ele sabe que ele precisa segurar isso e ele também sabe que isso não é muito fácil para ele. Então ele fica dentro dele, no processo que ele já descobriu que é melhor para ele, de conseguir com que isso seja possível. Só porque eu não espero que ele seja desse jeito, que todas as vezes que acontecer alguma coisa, ele age de uma situação de um jeito totalmente passivo. Só que às vezes, se a gente está se relacionando com alguém que tem essa tendência, a gente se irrita. É essa questão do temperamento. E quando a gente se conhece, a gente consegue ajudar o outro, né? Porque a gente às vezes precisa da ajuda do outro para conseguir descobrir o nosso temperamento e aquilo que a gente está fazendo mais, aquilo que a gente está fazendo menos. E a gente consegue também se ajudar, né? Eu olho para mim e sei quais são os meus lados muito fracos e os meus lados mais fortes e o que eu posso fazer pelo nosso relacionamento, né? Aqueles 3 pontinhos que eu mostrei para vocês, uma coisa que é importante, que por mais que a gente não mude de temperamento, a gente muda aquela bolinha ao longo da vida. Isso pode acontecer. Eu já estudei sobre o assunto e ainda não existe o porquê exatamente. Por que um momento da vida eu posso estar desse jeito e desse outro? É o convívio? É algo que eu estudei? É algo que eu conheci? A gente não sabe, mas a gente sabe que pode acontecer em alguns momentos da vida um colérico tá com um aporte mais úmido, às vezes mais seco e às vezes bem no meio. Para a gente conhecer o nosso temperamento, realmente a gente precisa ler, estudar, enfim, aqui é mais uma luz. Até eu tenho só um pouquinho de livro sobre o assunto. Existe esse aqui que foi um dos primeiros que eu li, eu já falei para todo mundo, que são os 4 temperamentos na educação dos filhos, que é o do Ítalo Marcilli. Para quem tem filho, é muito bom. E para quem não tem, ele é bom porque ele fala na educação dos filhos. Sim, é muito bom. Porque por mais que ele fique mostrando o exemplo de pais fleumáticos com filhos sanguíneos, o que acontece, tu consegue pensar isso em todo tipo de relação, principalmente, por exemplo, de liderança e liderado. Né? A minha equipe tem um fleumático e eu sou colérico, como é que eu ajo? Né? Então, é muito bom. Ele fez aquele novo dele, né, que é o Elogio aos 4 Temperamentos. É um livro bem rápido de ler e muito bom também. Tem esse aqui que tem uma galera que eu acho que tem, o temperamento que Deus lhe deu. E esse aqui também fala um pouquinho, é os temperamentos. Eu não sei se alguém já leu esse aqui, mas esse aqui é um dos que eu menos gosto, assim. Não acho que seja o melhor para estudar. Eu tenho esse aqui também, que é os 3 temperamentos, que é de Cláudio Galeno, que é justamente toda a explicação, enfim. Só que esse aqui é uma parte muito mais histórica, da onde que veio exatamente. Ele não vai te explicar o que é os 4 temperamentos. E eu tenho esse aqui, que é do Temperamento ao Caráter, do Alexandre Ravat, que é muito bom para quem quer pensar isso um pouco mais no trabalho. E é um livro bem rápido também, e ele é mais pontual. E aí, para a gente saber o nosso temperamento, como eu falei, é importante a gente estudar, porque não tem como eu abranger tudo por aqui com vocês, mas espero que vocês possam depois fazer perguntas também e a gente conversar um pouco mais. Existem alguns pontos muito importantes para a gente saber. Como eu falei lá no início, a idade é uma coisa que muda, porque, como eu falei, um sanguíneo, por mais que ele haja de uma forma, ele pense, por exemplo, eu quando eu entrei na empresa, eu entrei numa empresa bem grande e tinha uma moça que ela se vestia de uma forma assim
de uma forma bem sanguínea, bem colorida, bem informação, ela se mostrava ser totalmente aberta, enfim, eu achava aquilo o máximo. Por mais que a minha vontade era super conversar com ela, trocar uma ideia de igual para igual, eu precisava segurar aquilo ali em mim, saber qual era o meu lugar. Eu era apenas uma estagiária e ela era uma gerente da operação dela. Então a idade faz com que a gente vá, não é que a gente vá mudando, a gente vai dominando essa situação. Então eu nunca vou deixar de ser sanguínea, o mundo nunca vai deixar de me impactar, mas eu posso escolher a forma como eu vou agir. E esse é o pulo do gato, né? Mas eu vou ter sempre uma tendência desse jeito. E aí, o que é importante? Que as pessoas mais velhas, elas não podem pensar em como ela age. Então, assim, quando eu chego nos lugares, eu não tendo a conversar e falar muito, ou então, né, querer dar opinião. Tá, mas e dentro de ti? Tu faz isso? Loucamente, dentro de ti, tu tá conversando com todo mundo e analisando todo mundo. Isso é um indício de que, na verdade, tu é assim. Você só aprendeu a cuidar disso mais, né? Então, a gente precisa prestar atenção em como eu tenho a vontade de agir, como aquilo me impacta e como eu tenho essa tendência a agir para poder descobrir, por assim dizer, qual que é o meu temperamento. Uma coisa importante que diferencia também o melancólico do flamático, que às vezes o pessoal fica um pouco confuso, é que o melancólico, ele sim está pensando e respondendo todo mundo na cabeça, tá? Ele realmente está, existe uma roda de conversa, ele está ouvindo e ele está respondendo. Ele está agindo internamente na cabeça, mas ele não vai agir. Porém, aquilo não o incomoda. Ele vai para casa em paz, que ele não falou nada. O sanguíneo colérico, se duvidar, ele entra no carro e ainda fala, ou aquela hora eu fiquei com uma vontade de falar tal coisa, mas daí eu segurei, sabe? Então, existe essa diferença. O melancólico vai embora em paz. Ele decidiu que aquela não era a hora, ficou por aquilo mesmo e tal. Se é uma coisa muito importante, ele vai ficar por isso com mais uma semana, 2, um mês, e ele vai voltar nesse assunto. E aí, uma coisa importante, por exemplo, se a gente for pensar num melancólico e num... Se a gente for pensar numa situação com um melancólico e um sanguíneo, por exemplo, agindo os dois juntos, né? O sanguíneo, ele tende a fazer as coisas muito rápido, então as coisas entram e ele fala. E não fica nele. No melancólico fica. E ele precisa fazer esse trabalho de não levar a sério tudo que um sanguíneo fala, e isso é muito difícil para ele, porque as coisas naturalmente têm peso, as coisas naturalmente ficam nele. Então, ele precisa fazer esse processo também de não levar tão a sério, né? E aí, quando acontece uma situação, por exemplo, o sanguíneo falou alguma coisa, né? O melancólico na hora não falou nada. Daqui um mês ele vem o negócio que aconteceu. E o sanguíneo faz como para lembrar que aquilo aconteceu? Não sei mais nem o que eu falei. Isso é uma coisa que acontece também com o colérico, porque ele guarda, né? Então, o melancólico, ele fala daqui um mês. O colérico fala em 24 horas, mais ou menos. Então, isso acontecia bastante. Eu fazia alguma coisa, acontecia alguma situação. De noite, quando o Henrique ia falar comigo, que era o momento que a gente tinha sozinho, e ele falava, quando isso aconteceu, ou então, tu sabe aquela hora que eu falei tal coisa, tu sabe o que tu falou? Ele ficou tipo, não tenho ideia do que eu falei, não lembro mais. Ou então, quando a gente só solta no ar, assim, tipo assim, tu sabe o que aconteceu, né? E o sangue fica tipo, o quê? O que aconteceu? Então, tipo assim, é muito característico algumas coisas, sabe? E isso ajuda muito, porque hoje, por exemplo, o Henrique sabe que eu não faço isso por mal. Eu não tô fazendo de maldade, me fazendo de louca. Eu não lembro o que eu falei. Não, eu não lembro mesmo. Não lembro mesmo. Mesmo. Então, isso facilita muito, porque isso não faz com que seja um grande problema. E claro que eu sempre, daí, como eu não consigo pensar depois, toda vez que eu tô agindo, eu preciso ter cuidado da forma que eu vou agir. Né? E tá sempre consciente do jeito que eu tô agindo, para que no final, se eu fizer alguma coisa de errado, no momento em que eu tô fazendo, eu já tô sabendo. Isso eu fiz errado. E isso acontece. Às vezes, quando ele vai falar comigo, eu sei o que eu falei, porque na hora eu tava ciente de que eu já tinha feito a situação, sabe? Mas
além de que a gente vai ter um momento para conversar aqui depois, eu também, né, estou aberta para qualquer um que queira mandar mensagem depois, trocar uma ideia maior, porque realmente é bastante minucioso, assim. A gente fica às vezes um pouco na dúvida, porque eu não acho mais desse jeito, ou é uma qualidadezinha que é a que tem mais forte que eu não comentei, e aí fica um pouco perdido. Enfim, agradecer mais uma vez a Joyce pelo convite. É um assunto que eu gosto bastante de falar, né? E principalmente porque isso mudou muito, 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 muito mesmo a qualidade de todas as relações que eu tive na minha vida, assim, até como o sanguíneo, às vezes ele perde um pouco do limite, assim, até isso, saber com quem eu posso passar e ficar tranquila e que nada vai acontecer. Se eu estiver lidando com outro sanguíneo, tá tudo bem, sabe? Nenhum dos dois vai guardar aquilo por muito tempo, a gente vai passar o momento e tá tudo bem. E aí tem um que eu já sei que eu tenho que ir com mais cuidado, que eu tenho que prestar atenção no que eu tô falando, enfim, e a gente vai conseguindo moldar isso, né? E isso é muito importante para nós que queremos evoluir sempre, melhorar sempre, né? Enfim, acho que é isso.